A gente vai falar sobre Ezequiel Barco novamente. Apurei novamente informações sobre esse atleta. É um nome que agrada, eu já falei para vocês, mas nesse momento o plano A é outro. E esse outro plano A, as coisas estão complicadas para sacramentar a contratação e a gente vai falar desse plano A e desse plano B. Lembrando que o torcedor rubro-negro está ávido para ver uma contratação, até porque está perdendo o Gerson, já perdeu na verdade, não terá Pulgar durante meses. De La Cruz é uma incógnita, então o torcedor rubro-negro está esperando por reforços. Ele não vem mais, o Mickey. Pois é, muita coisa aconteceu. Eu sempre falo para vocês, Flamengo é calmo, igual a Bagdá, porque a todo momento algo acontece. Ontem eu fui dormir por volta de 9h30 da noite, tranquilo, cara, agradecendo a Deus que estava conseguindo dormir cedo, porque eu sempre busco dormir cedo. Dormi de uma forma, com o Flamengo de uma forma, e acordo com o Flamengo de uma forma totalmente diferente. Nós vamos entrar nesses detalhes, trazer todas as informações, bastidores. O Flamengo nos bastidores está pegando fogo, galera. Todas as informações no vídeo de agora, mas antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo para todo mundo ver o que está acontecendo no Flamengo nesse momento. Desistência de atacante, jogador que pode não vir mais, jogador que pode não sair mais. Nossa, tem muita coisa no vídeo agora. Vamos para as informações? Pois é, como eu falei na minha introdução, ontem deitei na minha cama, deixei o celular longe, falei, vou descansar, vou dormir cedo. Eis que hoje eu acordo por volta de 5h30 da manhã, cheio de mensagem, ligação de fonte no Flamengo, print de notícia do Júlio Miguel Neto, que quem inclusive trouxe a primeira informação envolvendo a desistência do Flamengo em Mike Johnston, o jogador irlandês, o atacante irlandês, que já tinha passagem emitida para chegar ao Rio de Janeiro nessa terça-feira. Pois bem, vamos lá, fui apurar essa informação, repito, publicada primeiro pelo jornalista Júlio Miguel Neto. E, de fato, o Flamengo desistiu da chegada desse jogador, como vocês já podem ter visto aí nas outras redes sociais que eu publiquei no Twitter, no Instagram. E eu vou trazer para vocês aqui tudo que eu tenho de informação. Depois eu posso até dar a minha opinião, mas são várias informações. Vamos lá. O que eu apurei sobre a desistência do Flamengo na contratação de Mickey Johnston? 2 pontos. O departamento médico do clube, do Flamengo, obviamente, após a análise dos laudos médicos do jogador, sugeriu que a contratação não fosse feita. Nesses exames, avaliaram que o atacante tem um histórico de lesão que chama atenção, como cirurgia em joelho e contusão na coluna também. Entenderam também que ele jogou poucas partidas nas temporadas passadas. O número de minutos do irlandês é inferior de La Cruz, por exemplo, que é um jogador que sofre com problemas físicos nos últimos anos. Com isso, ficou a dúvida se Mike Johnston aguentaria o ritmo do calendário brasileiro. O presidente BAP, diante do cenário, vetou a contratação porque entendeu que não valeria investimento, cerca de 35 milhões de reais por um atleta para compor elenco. E aí eu fui apurar como foi essa reunião do BAP com o departamento médico. E eu descobri o seguinte: o BAP vetou a contratação do atacante porque o processo de avaliação do atleta, junto com o departamento médico, apontou que ele está apto a jogar 1.800 minutos por ano. O entendimento interno é que se o atleta não pode jogar 4.000 minutos por ano, não se ajusta às expectativas de curto prazo do Flamengo. Com isso, o BAP entendeu que o departamento médico está certo. Vamos lá. José Boto foi pego de surpresa. A contratação estava fechada, o jogador tinha uma passagem emitida para viajar ao Rio de Janeiro e chegar aqui no Rio de Janeiro 5 horas da manhã, essa passagem já estava comprada nas mãos do atleta. Tudo, documento trocado, tudo muito bem encaminhado para o jogador assinar o contrato dele de 4 anos com o Flamengo. O BAP, após a análise do departamento médico, isso é apuração no Flamengo, tá? Prestem atenção. É a apuração no Flamengo, ouvindo as pessoas do Flamengo. O BAP vetou a contratação por conta disso, após a análise do departamento médico, por entender que o jogador seria um alto investimento para compor elenco e com risco de jogar pouco. Beleza. Mas a situação com o Boto foi horrível,
Porque o Boto queria contratar o jogador. O Boto contratou o jogador, na verdade, só não tinha assinado ainda. Então ficou uma situação extremamente inconfortável internamente, porque o Boto não gostou dessa situação. Inclusive o Boto quer conversar com o BAP pessoalmente para falar sobre isso, porque para entender melhor se vai ser sempre assim, se confia nele ou não. Isso são pessoas do Flamengo me falando. Eu não consigo ter contato com o Boto, não tem como eu dizer para vocês, ó, o Boto me disse que está com certeza insatisfeito. Não tem como eu saber disso, porque o Boto não me falou. Mas as pessoas que estão no dia a dia do Flamengo falam, Vene, ficou uma situação extremamente desconfortável para o Boto, porque o Boto foi pego de surpresa. O BAP, entre aspas, chegou e falou, não, cara, passou por cima de tudo, falou, não vamos contratar esse atleta após uma análise do departamento médico e uma sugestão do departamento médico. E o jogador, o Mike Johnson, também ficou extremamente desconfortável, porque eu vi pessoas do lado do jogador. O jogador foi pego de surpresa, estava extremamente animado, motivado para vestir a camisa do Flamengo. As informações que saíram aí através de alguns veículos é que o Flamengo desistiu por conta da repercussão negativa. Eu não tenho essa informação. Seria leviano da minha parte eu afirmar para vocês que eu apurei isso. Agora, eu não duvido que isso possa ter pesado, sim, na decisão do BAP. Será que se fosse um jogador que a torcida do Flamengo estivesse extremamente animada, contente, a favor da contratação, teria esse veto por conta do risco de minutagem do atleta? Não sei. Fica a dúvida, fica incógnita. E repito, gente, seria uma postura ridícula da minha parte e até uma falta de caráter da minha parte se eu chegasse com certeza, falasse, não, se fosse um jogador que a torcida quisesse a contratação, o BAP com certeza aprovaria. Não tem como eu falar isso. Então, por isso que eu estou falando para vocês. Isso é a informação que eu tenho. E, gente, eu não preciso mostrar print, né? Pelo amor de Deus. Agora, se vocês me questionarem, perguntarem, Vene, qual é a sua opinião? Eu acho que a repercussão negativa em cima de um atacante com baixo número de gols na carreira e um atacante que não sabe finalizar, como todo mundo disse aí, todo mundo que fez uma análise, eu conversei com várias pessoas, trouxe matéria, trouxe vídeo aqui para vocês, um atacante que não sabe finalizar, é óbvio que a repercussão negativa pesou sim na minha visão. E aí eu faço outro questionamento. Gente, olha só. Igual esse Mike Johnston, não tem na categoria de base do Flamengo, não tem numa Série A do futebol brasileiro, não tem numa Série B do futebol brasileiro. Por quê? Não seria um investimento menor? 35 milhões de reais? Você na Série B, você acha um jogador igual a ele por um valor bem menor. É pelo menos o que eu acho. Só que, vou dar a minha opinião também, você não contratar um jogador por conta da repercussão negativa é pior do que você contratar e o jogador não dar certo. Sabe por quê? Porque isso mostra que você não tem convicção no seu trabalho. Você tomar decisão por conta de repercussão em rede social, eu sou totalmente contra esse tipo de postura. E eu falo isso há muito tempo. No Flamengo a gente tem casos, vários casos. A renovação do Rodinei, na época, eu critiquei que a diretoria, na ocasião, não renovou, não assinou, porque o papel foi trocado e o jogador confirma isso. Não assinou por conta da repercussão negativa na ocasião. O Andrés Pereira, na ocasião, também não foi contratado de maneira definitiva por conta da repercussão. Tem outras situações aí, cara, num passado recente. Nesse caso, mostra que não tem convicção. E o José Boto, ele disse quando ele chegou ao Flamengo, nós não vamos tomar decisões baseadas em rede social, o que a torcida pensa, nós temos as nossas convicções. Teoricamente, se o BAP tivesse tomado essa decisão por conta da repercussão, seria horrível, mas eu prefiro acreditar no que eu estou ouvindo de várias pessoas do Flamengo, que foi por conta da análise do departamento médico. Eu prefiro acreditar nisso. Porque acreditar que deixou de contratar por conta de uma repercussão em rede social, para mim, é antiprofissionalismo total. É falta de convicção no seu trabalho. E eu acho isso horrível, horrível. É muito fácil administrar desse jeito. Você joga um nome em rede social, vê se a torcida aprova,
contrata. Ah, não, se reprova, contrata. Eu sei de gente que faz isso, dirigente. Eu sei de dirigente que faz isso. Não gosto, não acho bacana, não acho profissional. Agora, internamente no Flamengo, a situação está estranha. Está estranha. Inclusive, a informação que eu tenho é que todas as operações nesse momento estão paralisadas até que José Boto converse com o BAP. Isso vale para o Carrascal, jogador que estava em negociação, e para outros atletas aí que o Flamengo poderia tentar a contratação ou até mesmo renovação de contrato. A situação do Varela é diferente, que é um negócio que o empresário já está vindo ao Rio de Janeiro nesse final de semana, ao que parece, para poder acertar tudo aí com o Flamengo. Enfim, então é o que eu falo, cara, assim, de algumas horas para trás e agora o negócio já mudou tudo. O Mike não vem mais, o Carrascal, situação travada. Agora é esperar. O Vitor Hugo, por exemplo, um jogador que estava indo para o Famalicão, pode não ir mais também, porque pelo que eu estou entendendo, internamente há também um questionamento sobre a saída do Vitor Hugo, porque está saindo de graça, dividindo direitos econômicos com o Famalicão. Então a situação está estranha no Flamengo, mas foi isso que aconteceu. Eu estou trazendo aqui todas as informações que eu tenho e aí eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que de fato foi por conta da análise médica, repercussão negativa, um pouco de um, um pouco do outro? Quero a opinião de vocês em relação a isso aí. Vamos lá. Eu estou sendo barulhado novamente de perguntas sobre o Jorge Carrascal. Então, de uma vez por todas, para vocês entenderem qual é o problema nessa negociação e por que o Flamengo ainda não sacramentou a chegada do jogador colombiano, tá? Prestem atenção, tá bom? Nesse momento, hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, a operação está nesse status de negociação. Garantias bancárias. E eu vou explicar para vocês entenderem, tá bom? O Flamengo iniciou a negociação para ter Jorge Carrascal. Negociou primeiro com o jogador. Beleza, chegou a um acordo com o jogador. Foi na equipe dele, o Dínamo de Moscou. Começou a negociação. Dínamo de Moscou pediu um valor, Flamengo outro. Depois de uma longa negociação, chegaram a um acordo. 12 milhões de euros, quase 80 milhões de reais de maneira fixa, sem pagamento de bônus através de metas. 12 milhões fixa. E aí começou a negociação pela forma de pagamento. Flamengo e Dínamo de Moscou, dias negociando. Chegaram a um acordo, pagamento em 3 parcelas. Quando chegaram a um acordo pela forma de pagamento, o que aconteceu? O time russo virou para o Flamengo e falou, beleza, só que agora a gente quer garantias bancárias. Ou vocês dão garantias bancárias, ou o pagamento tem que ser à vista. E aí muitos vão me perguntar, beleza, Vini, por que o Flamengo não dá logo essas garantias bancárias? O Flamengo é um clube que tem nome no mercado, qualquer banco vai querer dar essas garantias bancárias. Beleza, vocês já viram o banco trabalhar de graça? Não. O que acontece se o Flamengo der essas garantias bancárias? Aumenta o custo da operação em até 20%. Então o Flamengo não quer aumentar esse custo. Está tentando conversar com os russos para que não tenha necessidade de garantia bancária. E os russos são chatos na negociação. Exigem garantias bancárias ou pagamento à vista. Recentemente teve um jogador que quase voltou para o futebol brasileiro e não voltou por conta de uma negociação como essa, o Dínamo Bitelo, jogador que ia para o Botafogo. Foi a mesma situação. Avançou, quando chegou lá no ato, beleza, garantias bancárias. Não, a gente não quer dar, tem um custo muito alto, então pagamento à vista. Ah, desse jeito não dá para fazer. Então o jogador não sai. É basicamente assim que tá. O que acontece? Jorge Carrascal se reapresentou novamente ao Dínamo. Ele achava que ia ser definida essa situação durante as férias dele, se reapresentou normalmente. O Dínamo tem alguns amistosos a marcar e a negociação está dessa maneira. Então, assim, só para vocês entenderem de uma vez por todas como está essa operação, porque o Flamengo não desistiu do Carrascal, não é isso. E o Flamengo, sim, tem um plano B. A todo momento, a imprensa russa está noticiando que o Flamengo vai fechar a contratação de Ezequiel Barco e Jorge Carrascal de maneira juntas. Não. No Flamengo me relataram o seguinte, Vene, o Barco é o nosso plano B, caso o Carrascal não dê certo. Mas são características diferentes.
no entendimento da diretoria, plano A é um, plano B é outro. Eu não vou entrar no mérito se é certo ou errado, eu estou informando para vocês. E por que o Ezequiel Barco, 26 anos, é o plano B do Carrascal de 27 anos? Primeiro, pelo estilo de jogo, eles entendem que o Carrascal tem mais físico, aguentaria mais, um jogador com mais saúde, entre aspas. Segundo, o Ezequiel Barco seria uma operação muito mais cara. Para tirar o Ezequiel Barco lá, eles acham que custaria pelo menos 20 milhões de euros. Ou seja, quase o dobro da operação envolvendo o Jorge Carrascal. Além disso, o salário do jogador também seria mais caro, porque é um salário maior atualmente. E é óbvio, vocês vão me perguntar, beleza, como é que o Flamengo sabe disso? Porque o Flamengo consultou. Ezequiel Barco é um nome muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo. É um nome, inclusive, que estava naquela tal lista que vazou, que estava no computador de um dos scouts do Flamengo. Sim, é um nome que muita gente gosta, e não é de hoje. Jogador de 26 anos, já mostrou potencial, argentino, beleza. Só que, no entendimento do Flamengo, ele é o plano B do Jorge Carrascal. É isso. Esse é assim que está funcionando. E eu entendo quando o torcedor critica o Flamengo pela contratação do Mike, ou Michael, enfim, Johnston, porque é uma aposta. E é uma aposta que pode ser uma aposta cara. O Flamengo já apostou no Juninho, que não deu certo. Aí junto com o Michael, esses dois jogadores podem custar ao Flamengo quase 70 milhões de reais. Eu entendo o torcedor do Flamengo também. Por todo o contexto, o Flamengo já não deu certo com o Juninho, podemos dizer que não deu certo. O Flamengo perdeu o Gerson, um dos principais jogadores do elenco atualmente. O Flamengo perdeu o Pulgar. O Flamengo está com dinheiro em caixa, criou-se uma expectativa muito grande. E aí vem um jogador irlandês, um jogador atacante, avaliado por várias pessoas, jornalistas, analistas de desempenho, um atacante que não sabe finalizar. Eu entendo o torcedor do Flamengo está certo em ficar preocupado. Eu vi alguns comentários dizendo que eu estou defendendo. Não estou defendendo contratação de ninguém, não. O meu papel é apenas informar. Eu dou minha opinião aqui, eventualmente. Qual é a minha opinião? Vene, você faria essa aposta? Não, eu não faria essa aposta. 5 milhões de libras, cerca de 35 milhões de reais, por um jogador irlandês. Não é possível que no futebol brasileiro, numa Série A, numa Série B, não tenha um jogador melhor que ele, que o investimento seria menor. Não é possível que na categoria de base não tenha um jogador melhor que ele. É o que eu penso. Mas o Vene não entende mais de futebol que o Felipe Luiz, o Vene não entende mais de futebol que o José Boto, são as pessoas que estão escolhendo jogadores. O Felipe Luiz conversou com o jogador. Ah, mas o Felipe Luiz também conversou com o Juninho. Repito, por conta disso, por todo esse contexto, eu não faria aposta no atacante irlandês. Se ele fosse a primeira aposta, digamos assim, se não tivesse o Juninho, eu ia até aceitar, mas já teve o Juninho, que não deu certo. Aí vem um atacante irlandês, que a gente nunca ouviu falar, a gente nunca viu um jogo dele, mas bato na tecla, eu não entendo mais futebol de ninguém. Eu só acho que é mais uma aposta com risco alto de não dar certo. É o meu pensamento. Espero que eu queime minha língua, que eu esteja errado. O irlandês chegue voando, comendo a bola, jogando pela ponta esquerda, dando muitas assistências ao Pedro, que não pode deixar o Flamengo. O problema do Flamengo hoje é não fazer gols. O Flamengo hoje tem um monte de atacante que não sabe fazer gols. Aí você contrata mais um atacante que não sabe fazer gol e ainda vende o Pedro, o único que sabe fazer gol. Não faz o menor sentido. Aí eu já estou entrando na minha opinião aqui, mas enfim, essa é a minha opinião. Quero a opinião de vocês, mais importante é vocês comentarem aí, tá bom? Também não deixe de se inscrever no canal, tá? Que seja uma semana maravilhosa para todos. Lembrando que o Flamengo volta a campo no sábado, 4h30 da tarde, jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. O bastidor do Flamengo ferveu. José Boto, diretor de futebol, não engoliu o veto do presidente BAP na contratação do atacante Mickey Johnston e decidiu convocar uma reunião urgente. A informação é do jornalista Júlio Miguel Neto, e o clima é de tensão máxima na Gávea. Boto, que veio com a promessa de revolucionar o setor de futebol com inteligência de mercado, se viu travado por uma decisão política que foi diretamente contra sua linha de trabalho. E mais, essa interferência está paralisando outras negociações, como a do Meia Carrascal, que já estava com tudo bem encaminhado. Se você é Flamengo raiz, se liga. Pode estar rolando uma verdadeira crise de comando dentro do clube. E o buraco é mais embaixo. Fontes internas garantem que o ambiente entre Boto e BAP azedou de vez. A decisão do presidente em barrar Mickey Johnston, indicação do próprio departamento de scout do clube,
acendeu o alerta máximo no setor de futebol. A sensação é de que o português está sendo minado por dentro, enfraquecido nos bastidores, e que sua permanência no cargo pode estar por um fio. As críticas às contratações de Juninho e Jorge Carrascal colocam ainda mais pressão em cima de Boto, que enxerga essa sequência de episódios como uma clara tentativa de boicote. E a torcida já começa a se dividir entre quem apoia a modernização do futebol e quem acredita que o clube deve manter controle mais rígido sobre as contratações. O Flamengo se reapresenta neste sábado, 12, com jogo marcado contra o São Paulo. Mas o que realmente está em jogo agora é o futuro da gestão esportiva do clube. A reunião entre Boto e BAP promete ser decisiva. Ou alinham os ponteiros, ou o português pode pedir o boné. E se isso acontecer, toda a estrutura planejada para a janela de transferências pode ruir. Se você ama o Mengão e quer ficar por dentro dos bastidores quentes do clube mais amado do Brasil, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta. De que lado você tá nessa história? Boto ou BAP? Mengão sempre em primeiro lugar.